esse negócio aqui. Como o senhor consegue pegar isso? Paz do Senhor, queridos. Amém? Deus tem colocado uma palavra no meu coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 33, versículo 7, a partir do versículo 7. Êxodo 33, versículo 7. Diz assim: E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação e estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava. 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. 11 mais uma vez. E falava o Senhor a Moisés face a face. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, mais uma vez. Ao ler a Sua palavra, Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Amém. Queremos aprender contigo, Deus. Aleluia. Queremos ter um relacionamento contigo diferenciado. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós nos colocamos dispostos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, ó Deus, nesse momento. No nome de Jesus, ó Pai, que não haja nenhuma seta do maligno. O diabo, Senhor, não tem permissão para entrar neste lugar. Acampe seus anjos, Senhor, anjos com espada de fogo, nos livrando de todo o mal. Nós abrimos a nossa mente, nossos ouvidos, ó Pai, e nos focamos, ó Deus, para concentrar, Senhor, na Tua palavra. Deus, fala conosco, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. É para isso que estamos aqui, ó Deus, para Te ouvir e para prestar culto a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ao ler esse texto, essa passagem, eu acho que não há nenhum cristão, ninguém que conhece a Deus, que já teve um relacionamento com Ele, que aceitou a Jesus, que não vê Moisés e sente vontade de ter o relacionamento que Moisés tinha com Deus, não é verdade? Quando você vê Moisés tendo essa intimidade com Deus, passando por isso que a gente acabou de ler aqui, é impossível alguém que conhece a Deus não ter o desejo de ter essa intimidade, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus e de se relacionar com Deus assim como você se relaciona com um amigo. Talvez esse seja o maior desejo do coração do cristão, de ter um relacionamento íntimo com Deus. E a palavra do Senhor aqui nos fala que Deus se manifestava, do céu vinha uma coluna de nuvem, e o próprio Deus se apresentava para Moisés face a face e conversava com ele face a face. Isso é maravilhoso. Pode parecer pouca coisa, mas para você, mas quando eu leio esse texto eu fico impactado, porque quem sabe esse seja o maior nível de relacionamento que um homem pode ter com Deus, face a face com Deus. Esse deve ser o objetivo da igreja e dos cristãos, não é verdade? Quem é que deseja ter um relacionamento com Deus desse jeito? Um relacionamento com Deus dessa maneira muda a nossa vida.
Um relacionamento com Deus nessa intimidade muda a vida da igreja e a nossa vida. E Deus se relacionava com Moisés como um amigo. Como é bom ter um amigo, não é verdade? Alguém que você possa contar, alguém que pode te ajudar no momento mais difícil. Uma vez a gente saindo do culto, eu acho, você lembra que culto que era? O nosso carro estragou na Afonso Pena, estava a família inteira dentro do Astro. A gente ligou para quem? Para um amigo, o nosso querido amigo aqui. O senhor lembra, doutor Sérgio? O que o senhor fez na hora? Foi socorrer. Por quê? Porque é amizade, é um relacionamento que a gente tem. Ter um amigo bom muda a nossa vida. Agora, se o amigo é ruim também, pode trazer a nossa vida a ficar muito pior, né? Aquele amigo fofoqueiro, que fala seus segredos. Porque com um amigo a gente abre o coração. Com um amigo a gente depende muitas vezes. E um amigo bom muda a nossa vida, né? A gente, através da amizade, principalmente na igreja, a gente conhece, cada um começa a se conhecer mais. Uns a gente conhece menos, outros mais, né? E as portas vão se abrindo muitas vezes através da amizade, né? Eu tenho exemplos clássicos aqui, inclusive comigo, né? A Miriam, como através da amizade que nós temos em Deus, já abriu várias portas para mim. Um amigo bom muda a nossa vida, quanto mais uma amizade com Deus. Imagina, ser amigo mesmo de Deus, ter um relacionamento de amizade com Deus, íntimo, de conversa, de segredos. Isso muda a nossa vida, isso tem mudado a minha vida, e acredito que tem mudado a vida de vocês também. E ter um relacionamento com Deus de amizade é maravilhoso. E o que me surpreende é que Deus nos criou para termos um relacionamento de amigo, um relacionamento próximo. Se você for por início no Éden, você vai ver que Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Criou tudo, fez tudo aquele jardim, criou os animais, Adão foi dando o nome dos animais, mas no final da tarde, Deus vinha, Ele se manifestava. Para quê? Relacionamento de amizade. Ele conversava com Adão. Ele se manifestava com Adão, não para mostrar a sua glória, mas para conversar com ele. Rotina. Sabe quando você chega no final da tarde, na sua casa, depois de um trabalho, senta com a sua mulher, ou com seus filhos e conversa, e fala como foi o que aconteceu, e é aquele relacionamento de conversa, de contar a rotina, de simplesmente conversar, ensinar. Esse é o relacionamento que Deus proporciona para a gente. E Deus fala. Jesus, quando Ele disse ali: já não considero vocês mais servos, porque o servo não conhece os afazeres do Senhor, não é verdade? É um relacionamento de amizade. Deus nos criou para termos um relacionamento de amizade com Ele. Deus fala, ouvir Deus falar. Esse é o maior desejo do meu coração, é ouvir a voz de Deus. A grande verdade, queridos, é que Deus fala, Deus se relaciona. Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com inúmeras pessoas na Bíblia, Deus já falou comigo, Deus já falou com você. Ele quer falar, Deus quer se manifestar. O problema está em ouvirmos a voz dele. E eu tenho batido muito nessa tecla em ouvir a voz de Deus, porque esse é o segredo para o cristão. Ouvir, ter ligação direta com Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, ouvir Deus falar. Se eu não escuto, o problema não está em Deus. A gente tem um problema muito sério e sempre colocar a culpa no outro, principalmente em Deus. Muitas vezes a gente não percebe, a gente fala: Deus está em silêncio, Deus não está falando, né? Deus não está falando, Deus está naquele momento. Sabe quando a gente fala o silêncio de Deus? Eu posso até concordar, concordo sim, mas que silêncio é esse que dura 10, 20, 30, 40 anos, não fala nunca? Deus se manifesta, Deus fala, está falando com um, por que não vai falar com você também? O problema está em nós. Fala assim: o problema sou eu. O problema sou eu. Vamos falar mais forte, porque essa é uma grande verdade. O problema sou eu. O problema sou eu. Amém. Ouvir Deus falar. Nosso Deus não é um Deus indiferente, Ele se preocupa. E nesse momento em que estamos aqui num culto, nós queremos ouvir a voz de Deus, não é verdade? Anseie, fala assim, não precisa falar com a sua boca não, mas anseie no seu coração ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós precisamos, nós necessitamos e precisamos aprender a ouvir. Então, queridos, eu
separei aqui 4 pontos para a gente estudar rapidamente, e chama assim, 4 passos para ouvir a voz de Deus, amém? O primeiro passo, precisamos reconhecer os canais de comunicação com Deus. Canal de comunicação, né? Quando a gente troca o canal da televisão, a gente vê que tem vários, né? Uns tem TV a cabo, outros não tem, mas existem canais, e Deus, Ele atua nessa forma também. Existem canais de comunicação com Ele. O primeiro canal de comunicação que eu separo aqui é a palavra. Deus fala através da sua palavra. Se você parar para pensar, para você entender Deus, ouvir, identificar a voz de Deus, a gente precisa ter familiaridade com a voz dele, não é verdade? Familiaridade. Se eu fechar os olhos aqui e ouvir, mesmo no português, a voz do meu pai, se meu tio não estiver aqui, eu tenho certeza que é meu pai, porque a voz deles é muito parecida. Mas eu tenho familiaridade com a voz dele. Eu tenho familiaridade com a voz da minha mãe. Eu tenho familiaridade com a voz do meu irmão. Nossa voz parece um pouquinho, mas eu tenho familiaridade. Meu irmão falou, me chamou lá em casa e falei, meu irmão, pode chamar da mesma coisa, Gabriel. Se for meu pai, é meu pai. Se for meu irmão, é meu irmão. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Para que a gente possa entender e identificar a voz de Deus, eu preciso ter familiaridade com ela. E eu consigo isso através da palavra, só através da palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus, é estando dia a dia, pesquisando, se interessando, lendo a palavra de Deus, que eu vou ter familiaridade, que eu vou conseguir entender, não só a voz dele, mas como ele age, como Deus age, como ele se revela. É só através da palavra. Aqui, por isso que a gente chama a palavra de Deus, não é verdade? A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Se eu entendo, se eu leio, se eu sei, eu identifico. E na minha vida eu posso contextualizar. Eu posso lembrar de Davi e aprender com Davi. Deus fala através da história de Davi, e a gente começa a escutar a voz de Deus através da história. E quem tem essa experiência vê o quanto é maravilhoso. Por isso que existe pregação. Por quê? Porque estamos falando de Moisés, isso é a palavra de Deus, e nós estamos ouvindo a voz de Deus. Sou eu que estou falando, mas é Deus que está agindo, é Deus que está falando. Eu lembrei de um fato interessante. Vou tomar uma água aqui. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui com inglês 0 para lá. Inglês sempre foi a minha pior matéria do colégio, sempre foi 0, né? Nunca tirei nota boa em inglês, aliás, nunca fui um aluno excelente, fui um aluno mediano, mas em inglês era péssimo mesmo. Eu não sabia nada de inglês. E eu cheguei na Inglaterra e um certo dia, que a gente foi fazer um trabalho, a gente assumiu uma igreja lá para trabalhar para Cristo mesmo, e um dia eu precisei pegar um ônibus. Eu fui com, isso acho que ninguém sabe aqui de casa, eu peguei o dinheiro para uma pessoa da minha idade, né? E lá o ônibus, né, igual aqui tem um para estudante, na verdade. Eu não tinha da carteirinha para estudante, mas eu podia pagar menos. E eu cheguei, entrei no ônibus, um ônibus lotado, e era aquela hora que todo mundo, as gurizadas saem do colégio, eu ainda não estava no colégio. E eu estava com dinheiro contado para pagar a passagem do ônibus. Eu ia para casa de alguém. E quando eu me deparei com o motorista, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou, how old are you? Quem que sabe o que é isso? Qual é a sua idade? Só que eu não, quando eu olhei, eu me identifiquei. Por quê? Porque eu não sabia o que ele estava falando. Se fosse o próprio capeta ali falando comigo, para mim estava... Eu não sabia, não tinha familiaridade com o inglês. Então naquele momento eu me deparei com uma situação muito difícil, muito simples, mas para mim muito difícil. E ele perguntou umas 3 vezes e eu não sabia responder. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque todo mundo estava rindo de mim. Aquele gurizada não sabe o que é isso, sabe? Uma coisa muito simples para ele, mas para mim era muito difícil. Eu lembro que eu chorei e saí do ônibus, e o cara era muito malvado, mas foi embora. E eu fiquei ali, e agora? O que é isso? Que how old are you é esse? O que ele está me xingando? Não sabia, eu não tinha familiaridade, então eu não entendia o que ele estava falando. Com Deus é a mesma coisa. Deus fala, mas se eu não tenho familiaridade com Deus, com a voz dele, com a maneira que ele age, eu nunca vou entender. O primeiro canal de comunicação de Deus é a Bíblia. É a Bíblia. Eu podia parar por aqui,
Porque se essa mensagem levar a igreja a ir para a Bíblia, estava ótimo demais. Mas Deus fala de outras maneiras. O segundo canal que Deus usa é através de outras pessoas. Existe algo para a igreja pensar. Quem não vê Deus na vida de outra pessoa, nunca vai ouvir a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus na vida de outra pessoa, nunca vai ouvir a voz de Deus. Porque Deus usa pessoas. Deus usa pastores, Deus usa o pai, Deus usa a mãe. Deus se manifesta através de pessoas para falar conosco. Existe uma história muito interessante que lançaram no Facebook, eu vou contar, faz tempo que eu vi, não sei se está muito certo. Mas uma pessoa estava no telhado de uma casa e estava inundada a cidade. Então ela estava ali à mercê da morte, né? Vinha água e ela não sabia o que tinha que fazer. Ela orou, falou: Deus, me ajuda. Deus falou: vou te salvar, eu vou salvar você. Aí veio um barquinho, falou: pula aqui dentro. Falou: não, de jeito nenhum, Deus vai me salvar, Deus vai vir aqui me salvar. Aí o barquinho olhou, o pessoal do barquinho olhou e foi embora. Aí veio um barco maior, um barco grande, do corpo de bombeiros mesmo, falou: pula aqui, vamos, jogou a boia, vem. Eu falei: não vou. Você acha que eu vou? Deus vai vir aqui me salvar. Falei com Deus, ele falou que vai vir me salvar. Passou mais um tempo, veio um helicóptero, era a última chance. Jogou a corda, desceu todo mundo: vem aqui, a gente está aqui para te salvar. Não vou, Deus vai me salvar. E acreditando nisso, crendo nisso, aquela pessoa morreu afogada, porque ela não viu Deus em nada daquela história. Ela não viu Deus no barquinho, não viu Deus no outro barco, não viu Deus no helicóptero. E a nossa vida é da mesma forma. A gente passa a vida inteira não enxergando Deus na vida das pessoas. É por isso que o crente erra muito, é por isso que o crente falha muito, porque ouve tanto e não identifica a voz de Deus. Quantos cultos você já passou? Quantos cultos você já participou? Quantos cultos eu já participei? Eu falo isso na rede de jovens. Quantos cultos? Eu tenho culto no meu currículo, hein? Muito culto. Desde pequenininho é culto. Todo domingo culto. Tanta coisa que eu já aprendi, que eu já ouvi. Mas se eu tivesse posto em prática, olha, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas a gente não escuta. A gente não dá valor. Eu falo por experiência minha. Eu saio, muitas vezes eu já saí da igreja, meu irmão. E aí? O que adianta? É melhor não vir. Participar e não pôr em prática. Deus usa pessoas, Deus usa homens, eu acredito nisso. E Deus usa a sua vida também. E essa maneira que Ele fala é muito especial, porque é uma maneira que a gente tem contato direto com pessoas. Deus usa pessoas. Nós precisamos identificar a voz de Deus na vida dos nossos líderes, dos pastores, dos homens de Deus, do nosso pai, da nossa mãe. Que Deus fala, não é gostoso quando o pai fala, mas é Deus falando. Um pai sábio. A terceira canal de comunicação de Deus, e não menos importante, mas muito importante, é que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo habita em você? É dentro, não é verdade? A gente fala: Deus mora no meu coração. É aqui dentro. Deus fala conosco através do Espírito Santo. É como se fosse um interfone, né? Toca, é aquela sensação que você percebe, mas você ou dá crédito ou não, né? Em Chicago, quando teve os incêndios, quem sabe a história de Chicago, eu estudei um pouco disso, arquitetura, porque quando acaba uma cidade, a arquitetura se evolui muito mais. Por quê? Porque eles tem que construir, tem que fazer e acaba aprendendo, evoluindo muito mais. E foi em Chicago que aconteceu, que foi começou a ser criados os arranha-céus, os grandes prédios, as grandes construções, certo? E lá que se começou a ser usado o interfone, que você conseguia ter contato com a pessoa do outro andar, e assim por diante. E Deus, Ele fala conosco como interfone. Ele fala dentro de nós. E quando Deus fala, não é muito bom de ouvir. Uma prova que a gente pode fazer para identificar a voz de Deus é você se perguntar: estou gostando ou não estou gostando? Se você não está gostando, é Deus que está falando. A Bíblia é muito clara a respeito disso. O exemplo clássico é o jovem rico, né? O que eu tenho que fazer? Vende tudo. Ai, vender tudo? Não gostei, fugiu.
Agora, quando o diabo fala, meu irmão, é muito gostoso ouvir a voz do diabo. A gente identifica na hora, fala, opa, estão falando comigo, é Deus, quem que é? Aí você dá ouvidos. Quando a serpente falou com ela e contou a história e falou que ela podia ser igual a Deus, na hora ela escutou, ela fez, deu valor, gostou. Quando Deus fala, não é muito gostoso. Deus fala, honra seus pais, honra sua mãe, né? A gente quer bater na pessoa, Deus fala, não bate, dá a cara, né? Dá a outra face. A gente quer mentir, Deus fala, não mente. Ouvir a voz de Deus é ruim, não porque Ele é ruim, mas porque Ele é muito bom e eu sou muito ruim. O ser humano, ele é falho. Quando o falho entra em contato com a perfeição, cria um choque. Cria um choque. E quando você se relaciona com Deus, você percebe que não é muito agradável, não é muito gostoso, mas é preciso. Porque o relacionamento com Deus e ouvir a voz de Deus vai nos levar ao nível que Deus sempre sonhou. Deus não criou o homem para mentir. Deus não criou o homem para pecar. Deus não criou o homem para errar. Deus criou o homem para ser perfeito, para ter vida plena. Criou o homem para não morrer. E quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus dentro de nós, e vem aquela sensação de não quero, não gosto, não vou fazer, mas é necessário. É Deus que está falando. Diga, é Deus que está falando. É Deus que está falando. Então quando você estiver na sua casa, quando eu estiver na minha casa, e vem aquela sensação, aquela vontade, aquele desejo, ou na rua, ou no trabalho, e Deus fala não, você fala, é Deus que está falando. Põe em prática isso, a nossa vida vai mudar. Então, esse primeiro tópico, esse primeiro passo é identificar os canais de Deus, que é através da palavra, através de pessoas e dentro de mim, amém? O segundo passo, para nós ouvirmos a voz de Deus, é criar oportunidade de comunicação com Ele. Olha o que Moisés fez. Quem lembra do texto que a gente leu? Moisés levantou uma tenda de congregação. Ele criou um ponto de encontro com Deus. Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos criar pontos de encontro. Por quê? Quem aqui tem uma vida muito pacata? Não faz nada o dia inteiro? Poucos, não é verdade? Eu acho que a dona de casa trabalha muito mais que o marido. Eu vejo ela, lá em casa, é complicado o negócio. Minha mãe trabalha muito e não acaba. É um serviço que você automaticamente tem que levar para casa também. É o tempo todo, é guardando, é arrumando, e ela tem 2 filhos bem mal organizados. Então é um trabalho contínuo. A nossa vida ela é cheia de afazeres, mesmo para quem fica em casa. Cuidar de filho, meu irmão. Quando chegar a minha vez, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho que orar muito, porque não é fácil. Eu aprontei muito. Eu tenho muito trabalho. A nossa vida ela é corrida. Nós precisamos restaurar pontos de encontro com Deus. O culto é um ponto de encontro. O culto é um lugar que você vem para ouvir a voz de Deus. Então Deus se manifesta, porque Ele sabe que aquele momento vai ser um momento propício. O quarto é um ponto de encontro. Vai ao seu quarto, fecha a sua porta, crie um ponto de encontro para ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. Quem sabe o mais importante, a gente precisa criar oportunidades para ouvir a voz de Deus. Oportunidade. Quem entende isso valoriza o culto. Quem entende isso fica alegre, né? Alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Deus. Para quê? Para ouvir Ele ou para quê? Vai ficar dançando aqui, sapateando? Não é. É para se relacionar com Deus. Quem entende isso, não falta um culto. Não falta. Quem trabalha, amém. Né? Ninguém que vive só para ficar com a mão para cima e adorando. Não, tem que ganhar o dinheiro, tem que correr atrás. Amém. Mas valoriza o culto. Ontem eu falei uma coisa interessante no culto de jovens. Eu falei a respeito de amar a Deus, né? Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Alguém que já pôs em prova a sua força? Alguém que já chegou ao limite da sua força? Você sabia que quando o ser humano corre e ele está muito cansado e dá aquela dor, sabe aquela dorzinha que está bem aqui, que o gordinho sempre tem essa gordinha, essa dorzinha? Ele dá uma caminhadinha um pouquinho no rock forte, respira errado e já dá aquela dor aqui.
Se eu chego no meu limite, eu acho que eu não consigo mais, e eu continuo, eu consigo correr o dobro. Isso é provado. O ser humano não sabe a força que tem. Eu citei um exemplo clássico da academia. Quem começa a malhar e quer se preocupar com saúde, começa pegando peso pequeno e acha que vai morrer, nunca mais vai sair da cama. Aí começa a pegar um pouco mais de peso, vai pegando um pouco mais, quando você vê, está pegando muito. Mas você olha para um indivíduo ali que pega 3 vezes, 15 vezes mais que você. A força parece que não tem limite. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que começa a caminhada com Deus e na caminhada dá aquela dorzinha aqui e fala: tá doendo, eu vou sentar, parei, cansei. Isso não é amar Deus com todas as suas forças. Não é. Pôr a força em prática é você se exercitar, é você correr atrás, é você não desistir. Eu falei ontem para os jovens: você é um guerreiro de estar aqui, meu irmão, porque faz mais de um ano que a gente está aqui. A gente está nesse momento de começo de igreja. Não é fácil, é difícil, vem pouca gente, às vezes dá uma desanimada, eu dou uma desanimada, mas é um guerreiro. Por quê? Porque está ali, está suando a camisa, está enfrentando, está vindo, sabe, está fazendo parte. Isso é força. Isso é força. Quem desiste não alcança. É igual uma corrida. Quem começa a correr e desiste não chega até o final, mas tem capacidade para chegar. Treinou, sabe, já fez, mas está doendo, está difícil, está complicado. Eu preciso criar um ponto de encontro com Deus. Não é só aqui no culto, não é só aqui, é um ponto de encontro seu íntimo com Deus. Moisés fez isso. Moisés criou a tenda e ele fazia o quê? Ele saía da tenda dele, ia até a tenda para quê? Para se encontrar com Deus. E acontecia algo. Deus não ficava olhando Moisés na tenda falando: ele acha que vai me encontrar lá, né? Olha lá, Moisés, foi lá na tenda de novo. Não, quando Moisés saía, Deus já se preparava e pum, aparecia e falava com Moisés. Restaurar ponto de encontro. Cadê o quarto? Sabe? Amarra as crianças em algum lugar, prende, sabe? Dá um sonífero, sei lá, dá uma apagada nas crianças. Pega a tua mulher e ora com ela, ora junto. Se a criança é um pouquinho já mais crescidinha, ensina. Se não quer, dá uma e fala: tem que orar. Cria um ponto de encontro. Tem gente que põe a criança no centro de tudo. Está chorando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e não ora, não faz nada, não busca. Que pai de família é esse? Eu não sou pai ainda, posso falar à vontade. Mas a gente precisa o quê? Ter um ponto de encontro com Deus. Criar esse momento de oração. Hoje é dia dos pais, eu posso tomar a liberdade de falar um pouco do meu pai, né? Que ninguém vai se escandalizar. Mas eu cresci vendo meu pai orando. Ele sempre teve o escritório dele, e sempre quando eu entrava no escritório ele estava orando, né? Minha mãe, o que é isso? Ora. Fico orando o dia inteiro, só ora, né? Eu não sabia o que o pastor fazia, né? Eu era muito criança. O que o pastor faz? Às vezes eu tinha vergonha de falar, quando eu era muito pequeno, que meu pai era pastor, porque eu não sabia o que ele fazia. Meu pai orava, mas era o que ele precisava fazer. O pastor precisa orar, não é verdade? O que o pastor precisa fazer? Orar, pregar, jejuar, se preparar. Uma vez perguntaram para mim, estava naquele bendito dia que chega nas crianças e vai falando a profissão de cada pai. Aí foi falando: o que seu pai é? Meu pai é advogado. E eu: o que meu pai é? Não sei o que meu pai é. Eu era muito criança para entender ainda. Meu pai é médico. Então, aí foi falando e tal. Chegou na minha vez, meu pai é teólogo, né? E o que é isso? Vai perguntar para ele. Eu também não sei, eu só sei que ele é teólogo. Eu sabia que meu pai tinha feito teologia. Mas meu pai é pastor. E eu aprendi. E hoje a gente tem um hábito de orar. A gente tem um hábito de orar lá em casa. Por quê? Porque eu aprendi dessa forma. Tem gente que ora só no almoço, né? Coitado de Deus. Senhor, abençoe este alimento. Amém. Tá bom, vai lá. Aí amanhã, abençoe este alimento. Que coisa mais chata, não é verdade? Imagina se alguém vir só durante o dia e você falou: abençoe este alimento. Convive com você, se relaciona com você e só fala com você na hora do almoço ou na hora de dormir. Boa noite, não é verdade? Deus, boa noite. Ponto. Que relacionamento é esse? Que ponto de encontro você tem feito?
não é verdade? Nós precisamos restaurar. Eu coloquei aqui, restaurar os altares. Diga, restaurar os altares com Deus. Moisés sabia disso. O terceiro ponto, o terceiro passo que precisamos fazer, nós precisamos eliminar os ruídos da comunicação com Deus. Eliminar os ruídos. O maior ruído da comunicação com Deus é o pecado. Não precisa abrir, mas eu quero ler esse texto que eu achei muito interessante e fala a respeito disso. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, do versículo 1 ao 8, fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz de que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o pecado. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e eis que isso tocou os seus lábios. O anjo disse: e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Depois que ele foi purificado, depois que o pecado já não fazia parte, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Porque existiam ruídos. Sabe aquela ligação que você faz e está no túnel e você não consegue entender nada? Por quê? Existe ruído, existe interferência. O pecado é a mesma forma. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos leva a não ouvir a voz de Deus. Ruído na comunicação. Precisamos parar de pecar. A gente precisa parar de pecar. O crente tem que correr do pecado, né? Assim como José fez. O que ele fez? Correu. Eu estava falando esses tempos com meus pais. É difícil, cara, você tem que correr assim. Mas José correu naquele momento que talvez nenhum homem que esteja aqui conseguiria. Imagina José, tanto tempo lá, sabe, sozinho, estava preso, já estava naquela situação muito difícil. Mulher nunca tinha visto. Saiu novo de casa, sofreu, sabe? Você acha que José não gostava do negócio? Não gostava da situação? Gostava. Mas José correu, porque José ouvia muito a voz de Deus. Ele sabia que aquilo ia trazer uma interferência no relacionamento dele com Deus. É difícil correr do pecado, é difícil fazer o certo, mas é preciso, é necessário. Precisamos correr do pecado. E quarto e último lugar, antes de a gente concluir, eu preciso atender o que Deus fala. Eu preciso obedecer. Quando Deus fala com alguém, Ele não fica falando muitas vezes. Não fica falando muitas vezes. Deus fala uma vez e você escuta. Se você não obedece, Deus não fala de novo a respeito daquela situação, porque a gente é malandro, não é verdade? A gente finge que escuta, a gente fica nessa situação, mas Deus, Ele é o Senhor de tudo, Ele sabe de tudo. A Bíblia fala que Ele esquadrinha o coração. Então Ele sabe o que você está pensando agora, né? Tem gente que está pensando em comer alguma coisa daqui a pouco, não é verdade? Eu quando participo do culto, eu sempre penso na janta, o que eu vou comer depois, porque eu acostumei, né? E aquilo acaba atrapalhando um pouco a palavra do pastor. Eu já perdi muita palavra pensando no que eu ia comer depois. Eu sou meio assim com comida também, tem que me cuidar. Mas a gente precisa obedecer. Deus falou, sim ou não, eu preciso obedecer. Que coisa chata um filho desobediente, não é verdade? Que coisa insuportável
deve ser, né? Desobedecer, falar, pai, né? Lá em casa, meu pai sempre mandou trocar a água de lugar, trocar o galão d'água, né? Igual esse galão que tem aqui, né? E às vezes ele fala e eu tenho uma mania eu sou meio autossuficiente, então eu gosto de fazer as coisas na hora que eu quero, né? Ele fala, ó, troca a água lá. Vou trocar, pai, vou trocar. Aí beleza. E eu penso, ninguém está indo lá beber água agora, né? Ele, normalmente é quando ele enche a água o copo dele, né? Ele enche o copo dele e sai. Eu penso, se encher o copo, se ninguém está indo lá, por que eu vou trocar? Daqui a pouco eu troco. Mas fala de novo, fala outra vez. Isso é muito chato, não é verdade? Eu não faço por mal, mas é que, sabe, eu tenho que fazer. Eu levanto, vou lá e troco. Mas Deus, Ele fala conosco, tem que fazer na hora, tem que obedecer na hora. Deus falou, não é não. Por quê? Porque Deus não vai ficar falando com você. Deus não vai ficar, aí vem o silêncio, aí Deus não fala. Por quê? Porque estamos andando em erro. Precisamos dar crédito à voz de Deus. Quando Deus fala, está falado. Eu não preciso colher segunda opinião. Já viu isso? Deus fala para a pessoa, beleza, aí vai lá no outro, o que você acha disso? Né? Que coisa mais terrível deve ser para Deus, não é verdade? Deus fala, olha filho, eu acho que tem que fazer isso, né? Não. Aí tá. O que você acha, fulano? Quem que é o fulano em relação a Deus? Não é nada. Nós precisamos dar crédito, diga, dar crédito à palavra de Deus. Então são esses 4 passos. Vamos relembrar? O primeiro passo é, eu preciso reconhecer os canais de comunicação com Deus. O primeiro canal é palavra. O segundo canal é pessoas. O terceiro canal é o Espírito Santo dentro de nós. O segundo passo que precisamos fazer, criar uma oportunidade, é a tenda. É o que Moisés fez ali, edificou uma tenda. O terceiro passo, eliminar o pecado, que quando eu peco eu não escuto Deus. E o quarto, obedecer. Obedecer. Amém? Vamos se colocar de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Convido a igreja a fechar os olhos neste momento. Nós precisamos restabelecer a intimidade que temos com Deus. Nós como igreja precisamos ouvir a voz de Deus. Eu preciso, é necessário, eu preciso disso. Se você precisa ouvir a voz de Deus por um caso sério, difícil, se o silêncio de Deus tem estabelecido na sua vida, convido você a abrir o seu coração nessa noite. Se a igreja tem falhado e não tem criado pontos de contato, de oportunidade com Deus, para ouvir a sua voz, restabeleça. Lembra quando você entrava no seu quarto e orava? Faça de novo. Senhor Deus. Lembra quando você se preocupava com essas coisas? Se preocupe novamente. A gente vai passando e vai querendo crescer, vai querendo ser autossuficiente, mas com Deus não é assim. Nós precisamos ser como criança sempre, dependente da voz dEle, dependente do agir dEle. Volte, faça uma oração com Ele nessa noite. Nós sempre somos falhos em relação a isso. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, Deus querido. Ouvimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra nessa noite, ouvimos a Tua voz, e que essa palavra venha fazer a diferença em nossas vidas. Queremos sair daqui transformados, ó Pai, e não da mesma maneira que entramos. Nos ensina, ó Deus, a restabelecer os altares. Nos ensina, ó Pai, a ouvir a Tua voz. Nos ensina, Senhor, a correr do pecado, porque nós sabemos que o pecado nos restringe, ó Deus, a ouvir a Tua voz, nos restringe a nos relacionar contigo, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, nos ajuda, nos dê força, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Fala conosco, fala conosco, Deus. Fala conosco. Eu sei que o Senhor precisa falar com a Tua igreja. Eu sei que o Senhor fala. O Senhor não é um Deus ausente, um Deus que não se preocupa. O Senhor não é um Deus que se preocupa, ó Deus, em estar conosco. O Senhor é um Deus que
clama e se preocupa por falar com a sua igreja. Por isso nós queremos aprender, ó Deus, a ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Fala conosco, nos ensina dia após dia, assim como Moisés fazia, ó Deus. Assim como Moisés fazia, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, porque eu sei que quando a coluna de nuvem descer do céu, algo de extraordinário vai acontecer. Eu já não vou ser mais o mesmo. Que a coluna de nuvem desça sobre as nossas vidas e possamos nos relacionar face a face contigo, assim como Moisés fazia. E no dia, Pai, que eu entender que o nosso relacionamento é como um amigo, como de um amigo, face a face, a minha vida vai ser transformada. Porque eu sei, ó Pai, quando eu ando sozinho eu posso cair, mas quando o Senhor anda do meu lado, Pai, nada pode me deter. Nada pode deter a igreja. No nome de Jesus. Amém. Pode ser assim.